Veja agora como manter seu caminhão em perfeito estado de conservação. Acompanhe as dicas de especialistas. Freio, pneus, combustível, filtros de óleo, manutenção preventiva. Esses detalhes você não pode deixar de observar no seu caminhão. Aqui nessa oficina tem até um computador que verifica a vida do motor. Como está, vamos dizer assim, a saúde do seu caminhão. Afinal de contas, ele é seu instrumento de trabalho. E ninguém trabalha direito doente, não é verdade? Você vai receber agora dicas de manutenção do seu caminhão. Seja você condutor, seja você proprietário do caminhão. O Luiz Carlos vai dar essas dicas para a gente agora. Por onde a gente começa, Luiz Carlos? O ideal é você fazer diariamente uma inspeção do veículo, verificando níveis de fluidos, tá? Óleo de motor e sistema de arrefecimento, ok? Para que com isso daí você proteja o seu sistema de arrefecimento e lubrificação no veículo, tá? E além disso daí, manter as suas manutenções preventivas em dia. Existe as manutenções preventivas do fabricante, tá? Essas manutenções, ela tem um formulário no qual o técnico ele é obrigado a acompanhar, tá? Essas manutenções. Dentro desses formulários de manutenção tem a ficha de cada veículo, ok? A quilometragem que ele percorreu e o que será executado em cada manutenção dessa, ok? É importante salientar que todas as manutenções preventivas no concessionário Scania, tá? Esse cliente, o veículo dele será enviado um dado operacional desse veículo para a fábrica, no qual terá o acompanhamento de como está funcionando esse veículo, ok? Dentro dessas manutenções preventivas, nós abordamos a parte de pneus, que é muito importante, tanto para o usuário motorista, que era a parte de condução do veículo, quanto na parte do proprietário, onde vem a economia dele de combustível, a economia do próprio pneu, que se o veículo não tiver um perfeito rolamento, tá? Ele tiver uma dificuldade em fazer essa rolagem, ele vai ter um consumo a mais de combustível, além do desgaste excessivo de pneu. Uma das dicas mais importantes é o motorista estar bastante atento ao painel de instrumento. Nos nossos veículos, hoje, Scania, ele mantém todas as informações do veículo, tá? Com luzes operacionais indicando para ele qualquer normalidade que houver no veículo. Paulo, no todo, o que o proprietário, o dono do caminhão, deve fazer para ter um equipamento que dure bastante tempo e ele ganhe dinheiro com isso? O ideal é que ele mantenha sempre a sua equipe de motoristas bem treinada na operação do veículo. Isso vai ajudar no consumo de combustível, no consumo de pneus e no todo da economia do veículo, economia para a sua empresa. Seguir também rigorosamente o programa de manutenção do fabricante. Fazendo as manutenções no intervalo correto, ele garante maior vida útil do equipamento e menor custo de manutenção também. Então, acho que cabe ao motorista, ao operador, acompanhando bem a operação e aos proprietários seguindo o plano de manutenção para você obter um bom resultado do equipamento. Nossa equipe percorreu as imediações do Porto do Rio. Longe das realizações, o que vimos foi muito lixo, mau cheiro e abandono. Para onde nós apontamos a nossa câmera, a imagem não era outra. Muito lixo espalhado pelas ruas e avenidas de acesso às empresas. Mau cheiro, caminhões velhos e pouco do que foi planejado para ser um porto modelo do país. O bairro do Caju, que já viveu momentos de glória na época do Império, parece ser uma região esquecida pelas autoridades. Falta infraestrutura e quase nada se vê de modernização. A região, que já esteve sob o domínio do tráfico, respira mais aliviada desde a instalação de uma unidade de polícia pacificadora. Só isso. Uma obra aqui, outra ali e mais nada do que lembre os investimentos prometidos pelas autoridades. O Porto do Rio é o segundo maior porto em movimento financeiro do país, o quarto em movimento de cargas. No raio de 500 quilômetros, ele é responsável pela arrecadação de 60% do PIB, do Produto Interno Bruto. Mas, mesmo assim, continua vivendo como no século passado.
Porto do Rio de Janeiro, o projeto é bom, o projeto é maravilhoso, ainda não saiu totalmente do papel, a verdade, acho que 99% não saiu do papel. Falta muita coisa ainda, mas ainda é uma opção viável. É uma opção viável, aliás, é a opção que falta para a gente poder tornar o Porto do Rio de Janeiro um porto competitivo aí em termos internacionais, né? Nós fizemos um passeio, as imagens mostraram, muito lixo, muita degradação, muita falta de infraestrutura, ou seja, ainda os acessos ainda precisam ser trabalhados. Tem muito lixo ainda, tem muito caminhão abandonado, muita carcaça abandonada. Eu diria a você, sem dúvida, que os acessos são um dos principais problemas do Porto do Rio de Janeiro. Nós tínhamos um problema de segurança que com o PP já deu uma boa melhorada, o PP do Caju. Tínhamos o problema do Porto 24 horas, que está engatinhando e já está funcionando 24 horas e algumas repartições ainda estão se adaptando a isso. E agora vem o problema de infraestrutura de acesso realmente, que é importantíssimo. Olha, eu acho de extrema importância para o comércio internacional brasileiro. A gente falar que o Porto do Rio de Janeiro está a 500 quilômetros, num raio de 500 quilômetros, 60% do PIB nacional, a gente vê a importância desse porto para esse comércio internacional. Então eu acho que falta um pouco de visão de que essa estrutura, essa infraestrutura, essa retroárea, essa necessidade de acessos, ainda mais num país continental que nem é de tamanhos e dimensões continentais que nem é o Brasil, essa logística de acesso é fundamental. E quando a gente está aqui ao lado do porto e vê essas imagens e vê esse acesso que a gente vê exatamente que há um descaso, há uma falta de visão por parte das autoridades dessa necessidade. Longe de ser ideal, as restrições à carga e descarga de caminhões em todo o estado do Rio ainda provoca muita dor de cabeça. Veja. Desde as 4 horas da manhã que esses trabalhadores estão carregando os caminhões para mais uma entrega diária. 15 caminhões já estão prontos para sair. Começa agora o trabalho para definir as rotas. Às 10 horas tem início a descarga. Em alguns municípios, como Duque de Caxias, por exemplo, o trabalho de entrega de mercadorias começa às 9 horas da manhã e deve terminar às 16, impreterivelmente. Essa maior dificuldade hoje se encontra no centro do Rio de Janeiro. Toda a área, né? Centro do Rio, Zona Sul, Barra, Linha Amarela, Intendente Magalhães, ou seja, Nova Iguaçu, Duque de Caxias. Toda essa área existe uma restrição imposta pelos prefeitos. Então nós somos obrigados a dormir com o nosso carro carregado, aguardar até as 9 horas, 9h30, para poder soltar os veículos para executar as entregas. Eles demarcaram toda essa área e consequentemente, isso não tem nos facilitado em nada. Então, tem encarecido o custo, tem aumentado o pessoal, frota, tudo isso para poder atender a demanda na qualidade do cliente. A empresa trabalha principalmente com entregas em supermercados, shoppings e restaurantes. Só esse mês foram 800 toneladas de vinho entregues nos estabelecimentos. Para agravar ainda mais essa situação, os restaurantes, por sua vez, só aceitam entregas até as 11 horas da manhã, reduzindo ainda mais o tempo para carga e descarga do caminhão. Nós acompanhamos a entrega deste caminhão. Além do tráfego intenso pela manhã, o motorista enfrenta ainda falta de um lugar reservado para carga e descarga e vários engarrafamentos diários. São 9h15 da manhã. O seu Francisco está chegando agora aqui no centro de Caxias para descarregar o caminhão. Seu Francisco? Está tentando segurar a vaga porque não tem vaga? Não tem vaga. Tem que dar umas voltas para poder descarregar. É sempre assim? É sempre assim. Não tem jeito. O senhor começou às 4 da manhã, são 9h15, tem 45 minutos. Não tem vaga, ó. O seu ajudante está segurando a vaga ali para poder eu parar, ó. Tá vendo? Esse é o drama do motorista que vem descarregar aqui no centro de Caxias, não só no centro de Caxias, mas nos principais centros urbanos do Rio de Janeiro. Tem que ficar dando volta para conseguir uma vaga, para poder descarregar a mercadoria e o ajudante dele segurando a vaga ali, senão não consegue. E qualquer minuto de capacidade ociosa é irrecuperável. A restrição achata o trabalho do transportador rodoviário de carga.
A restrição chega a reduzir a 5 horas diárias o abastecimento de várias cidades. É irrecuperável. O transportador banca toda essa despesa. Os grandes supermercados, os grandes magazines e os grandes atacadistas, hoje existe uma dificuldade muito grande. Eles agendam, eles criam o dia, a hora para o recebimento da mercadoria e não respeitam o transportador, não respeitam o horário, e o transportador é responsável por tudo isso. Por isso que eu digo, é irrecuperável o tempo perdido do transportador. Tá? Nós convivemos e absorvemos esse custo altíssimo que precisa ser corrigido. Tem solução, a solução está na união da classe. Se a classe se unir, a gente vai resolver esse problema, com certeza. É só a classe se unir. É o empresário de transporte rodoviário de carga sair de trás do caminhão e ir para frente do caminhão, saber realmente o que acontece com ele e brigar pelo que é dele, porque está saindo do bolso dele, está saindo do nosso bolso. Está sendo lançada mais uma edição da revista Eu Amo Caminhão, informativo que destaca as atividades do transporte rodoviário de cargas e editado pela Assessoria de Comunicação Social do Sindicarga. Nesta edição, você vai ler uma matéria especial com o Dr. Baldomero Taques Filho, conselheiro vitalício do Sindicarga, sobre a trajetória dele no transporte rodoviário de cargas. São muitos anos de trabalho e conquistas. Olá, amigo transportador. Meu nome é Lauro Freire, da BGM Rodotec. A BGM Rodotec é uma empresa de software de gestão específico para o setor de transporte. Nós atendemos hoje cerca de 2.000 empresas no Brasil inteiro, transportadores de carga, fracionada, química, fechada, combustíveis. E o nosso software ele atende todas as áreas da sua empresa. É um software integrado que contempla todos os processos da sua empresa e ainda tem uma solução de Business Intelligence, que é uma solução de indicadores de estratégicos e indicadores operacionais. Se puder visitar o nosso site, você vai ter mais informações. www.bgmrodotec.com.br. Obrigado. Bom, essa foi mais uma edição do programa Carga de Notícias. Nos vemos domingo que vem. Boa semana e até lá.